de Levítico capítulo 16. Alguém que lê para nós a partir do verso 15? Depois matará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo. Trará o sangue do bode para dentro do véu, e fará com este sangue como fez com o sangue do novilho. Ele o aspergirá no propiciatório e também diante dele. Assim fará expiação pelo santuário, por causa das impurezas dos filhos de Israel, e por causa das suas transgressões e de todos os seus pecados. Fará o mesmo pela tenda do encontro que está com ele, no meio da sua impureza. Ninguém poderá estar na tenda do encontro, quando Arão entrar para fazer expiação no santuário, até que ele saia, depois de feita a expiação por si mesmo, pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Só um minutinho, parei. Nós temos duas descrições acerca do dia da expiação. Uma está no capítulo 16 e a outra está no capítulo 23. No capítulo 16, no que foi lido aqui, é aquilo que ocorria dentro do santuário. A função do sumo sacerdote. Em Levítico 23, era aquilo que é exigido do povo de Israel fora do santuário. Então nós vamos primeiramente abranger essa parte aqui e depois então nós vamos abranger a parte em relação à parte externa, aquilo que Deus estava exigindo dos filhos de Israel, como eles deveriam se comportar no dia da expiação. Quando se fala do dia da expiação, o sumo sacerdote, ele deveria imolar um bode, depois do ritual que ele fazia por si, pela sua casa. Então ele adentrava com esse sangue ao lugar santíssimo, e ali ele aspergia esse sangue sobre o propiciatório, pegava a bacia que estava o sangue, pegava com a ponta do dedo, e ele iria aspergir em cima do propiciatório e também de frente ao propiciatório. Então esse era o ritual que acontecia dentro do santuário. Era o dia da expiação. Quando se fala o dia da expiação, podemos simplificar como sendo o dia do cancelamento de pecados, ou o dia da remoção dos pecados, ou o dia da remissão dos pecados, que era o ato de lançar fora os pecados que estavam no santuário. E aí nós temos que mentalizar que Cristo, ele é aquele que assume a nossa culpa, e quando Cristo ele adentra o santuário celestial, ele faz expiação pelos nossos pecados. Significa que ele aceitou assumir a nossa culpa, e ele aceitou assumir a penalidade da nossa culpa. E também Cristo, ele vive a vida perfeita que nós não conseguimos viver, ele a vive e a culpa é transferida para ele. Então ele se torna o portador de pecados. Então esta oferta pelo pecado, este bode pelo pecado, era uma representação do ministério de Cristo no lugar santíssimo do santuário celestial. Por que é importante nós estudarmos sobre isso? Para nós entendermos que nós estamos vivendo no dia da expiação. Uma grande obra está sendo feita a nosso favor. Então, a obra de Cristo no santuário celestial é uma obra que está sendo feita a nosso favor. Não é obra de condenação. Não é obra de Deus querer, vamos dizer assim, condenar os seus filhos. Muito pelo contrário. Condenados nós já estamos.
é uma obra de expiação, remoção dos pecados do santuário celestial. Dentro desse aspecto, vamos continuar a leitura. Pode continuar, irmã. Verso 18. 16, 18, né? Então saíra para junto do altar, que está diante do Senhor, e fará expiação pelo altar. E pegará um pouco do sangue do novilho e do sangue do bode, e porá sobre os chifres do altar, ao redor. Do sangue aspergirá com o dedo, 7 vezes, sobre o altar, o purificará e o santificará das impurezas dos filhos de Israel. Depois de fazer expiação pelo santuário, pela tenda do encontro e pelo altar, Arão fará chegar o bode vivo. Porá as 2 mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados. E porá sobre a cabeça do bode. Depois enviará o bode ao deserto, pela mão de um homem, à exposição para isso. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades dele para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Ok. Então havia uma purificação pela tenda, a tenda que nós podemos dizer que é o lugar santo, pelo santuário, lugar santíssimo, por tudo aquilo que estava sendo realizado ali. E o último ato que acontecia era o sumo sacerdote sair do lugar santo, obviamente passar ao lugar santíssimo, passar do lugar santo, e ir abençoar o povo que estava aguardando a expectativa da saída do sumo sacerdote. E ali então um outro bode, um bode emissário, o bode Azazel, era apresentado ali dentro do aspecto do dia da expiação. E agora o sumo sacerdote então ele colocava a mão sobre a cabeça deste bode, confessava os pecados sobre aquele animal, e havia um homem designado. Existe uma tradução, a tradução da Bíblia de Jerusalém, que diz que este homem preparado, um homem específico para essa ocasião, que ele iria levar esse bode para o deserto, e o bode iria certamente morrer ali no deserto. Então este era o desfecho do dia da expiação. E o que nós queremos aqui retratar aqui nessa tarde é esse desfecho do dia da expiação. Este momento então agora que os pecados são confessados sobre esse animal. Esse animal ele vai representar Satanás, e esse animal ele vai para o deserto e ele vai morrer. Por que Satanás? Satanás ele é chamado na palavra de Deus como sendo o pai da mentira, o pai e o autor de todos os pecados. É bem verdade que o ser humano escolhe esse caminho, mas dentro do aspecto de Deus, esse bode, como é que se vai se dizer? Ele vai representar o autor do pecado, aquele que iniciou o pecado, e no momento final ele se torna responsável também por esses pecados. Há uma dificuldade para alguns movimentos evangélicos reconhecer esse bode como sendo Satanás. Estão sempre tendo em vista que esse bode representa Cristo, uma vez que é confessada as iniquidades do povo de Israel em relação a este animal. Tudo isto é tipológico para os dias em que nós estamos vivendo e para os dias em que vão suceder aos nossos dias. Quando termina a expiação, quando o sumo sacerdote sai, vai representar para nós o fechamento da porta da graça, ou a presença de Cristo como sumo sacerdote, como mediador e intercessor não estará mais.
Então Cristo sai do santuário. Entre esse período que Cristo sai do santuário até a sua volta, nós encontramos no livro Primeiros Escritos que há uma demora. E Cristo então ele passa a ficar no compartimento exterior do santuário, lembrando que nós não podemos chamar esse compartimento exterior de pátio, já que o pátio é aqui na terra, onde aconteceu o altar de holocausto, onde aconteceu o Calvário. E então esta demora entre a saída de Cristo do lugar santíssimo até a sua volta é chamado o quê? Tempo de angústia. Há uma demora. Tá? O que seria normal dentro do ritual? Que assim que terminasse a expiação, Cristo viesse buscar os seus. Quem são os seus? Aqueles cujos pecados foram expiados. Aqueles cujos pecados foram perdoados e aqueles cujos pecados foram removidos do santuário celestial. Está aí tudo bem? Agora vem a pergunta aqui. Por que um tempo de angústia? O tempo de angústia, ele já não oferece mais condições de ninguém aceitar o plano da redenção. E aí vem a pergunta. Por que um tempo de angústia? O tempo de angústia, nós podemos ver alguns propósitos que Deus tem em relação a esse tempo de angústia. Um deles, Deus ainda vai fazer os últimos ajustes naqueles que estão vivos para que eles possam ir para o céu e não ver a morte. Então vai ser um privilégio de alguns isolados, mas vai ser um privilégio agora no futuro da Igreja de Deus, daqueles que estão vivos, e vocês que se quiserem chamar esses vivos de 144 mil, podem chamá-los. Então eles passarão pela grande tribulação, passarão por esse tempo sem intercessão no santuário celestial, passarão por esse tempo sem mediação no santuário celestial e estarão aqui vivendo momentos em que alguma coisa ainda Deus fará para a purificação da vida deles. Depois nós vamos entrar nesse aspecto ainda. Tá? Quem é esse homem designado dentro do ritual de Levítico 16? Esse homem representa aqueles que estarão conduzindo o bode no tempo em que acabou a expiação. Ou o ministério de Cristo não está mais acontecendo no santuário celestial. E então agora aqueles que estarão vivos, eles são tipificados como aqueles que estarão levando o bode a, vamos dizer o seguinte, a destruição final, ao deserto e a destruição final. Então vamos visualizar isso aqui dessa maneira. Existe um texto que é interessante nós entendermos esse texto. Às vezes nós não damos tanta importância à questão do bode em si. Vejam bem, a obra de Cristo para a redenção dos homens e purificação do universo da contaminação do pecado encerrar-se-á pela remoção dos pecados do santuário celestial e deposição dos mesmos sobre Satanás para a execução da pena final. Assim, no serviço típico e ciclo anual do santuário, encerrava-se com a purificação do santuário
e a confissão dos pecados sobre a cabeça do bode emissário, ou o bode Azazel, ou o bode enviado para o deserto. Então, o serviço não acabava quando o sumo sacerdote ele saía do lugar santíssimo. Isso significa que o ministério de Cristo ele acaba no santuário celestial em termos de expiação, mas ainda não aconteceu a execução da pena final sobre a questão do bode. E aqui nós temos que entender alguns aspectos do tempo de angústia. Um deles, este bode que está sendo conduzido ao deserto, vamos dizer, esse bode que atravessa o tempo de angústia, ele não vai atravessar o tempo de angústia calado. E ele vai fazer acusações e vai pedir a Deus que aqueles que estão vivos, eles não têm direito à salvação. E que ele possa exercer a sua ira sobre eles e tirar a vida. E aí nós encontramos trechos do Espírito de Profecia e do Grande Conflito, que nós vamos distribuir aí em pouco tempo, que Deus permitirá que o dragão ele exerça, vamos dizer assim, a sua ira, as suas artimanhas, e prove o povo de Deus até o último ponto em que a natureza humana pode suportar. Então é um campo de prova. Esse campo de prova, ele acontece no contexto do decreto dominical, antes do fechamento da porta da graça, e no contexto que define algumas coisas em relação à chuva serôdia. Mas agora há um tipo de prova, há um tipo de campo mais acentuado. Então o povo de Deus vai ser provado até o último momento. E quando a gente lê a história de Jó, Jó ele aponta para esse tempo. E o inimigo de nossa alma está dizendo, em relação a Jó, Jó serve a Deus porque Jó está cercado de bens, de situações favoráveis. E em algum momento Deus permite que duas assolações aconteçam sobre a vida de Jó, e Jó vai mostrar a integridade de Deus. E Jó vai mostrar a justiça de Deus. E Jó vai mostrar a sua fidelidade a Deus, mesmo sendo provado, mesmo sem entender algumas coisas que estavam acontecendo em sua vida. Os 144 mil, eles estarão no momento em que Deus vai revelar para o mundo. Essa revelação já aconteceu na cruz, e esta revelação ela vai ter agora o seu ponto mais elevado de quão tirano é o inimigo de nossa alma. Então toda a tirania, toda a crueldade do inimigo vai se extravasar contra os filhos de Deus. Isso já aconteceu em relação ao Filho de Deus, e agora no momento final vai se revelar em relação aos filhos de Deus. Quando nós olhamos essa palavra iniquidade, essa palavra iniquidade no Antigo Testamento ela tem algumas vertentes. Nós temos no livro de Ezequiel, capítulo 28, no verso 15, uma descrição sobre essa palavra iniquidade. É aqui uma referência àquele que se rebela contra Deus, é Lúcifer, e está dizendo o seguinte: perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti.
E a gente pode visualizar aqui da seguinte maneira. Deus criou um ser perfeito e esse ser se corrompeu e nós encontramos que ele era perfeito até que se achou iniquidade, até que se achou a maldade no coração desse anjo. Então, quando você lê essa palavra iniquidade no Antigo Testamento, lembre-se nesse primeiro sentido, né? É a maldade. Quando se fala dessa palavra em Zacarias, capítulo 3, é uma outra descrição do juízo dos vivos, fala sobre o ministério substituto de Cristo, capítulo 3 e o verso 4. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade. Josué representa aqui o povo de Deus em juízo. Josué está confessando o seu pecado diante de Deus. E agora, em um momento, Cristo está dizendo que a iniquidade de Josué seria transferida. Ou a culpa do pecado ou dos pecados do povo de Deus seria transferido para Cristo. Quando fala que Cristo ele assume o nosso pecado, nós temos que entender que Cristo ele assume a culpa do nosso pecado. Cristo não recebe de nós a propensão dos nossos pecados, mas ele recebe a culpa dos nossos pecados, a dívida dos nossos pecados. E a dívida recai sobre ele. E ele paga a dívida. Então ele é o substituto. Então há um outro sentido então aqui para, vamos dizer assim, a culpa dos pecados. Quando nós vamos para o bode Azazel, o bode emissário, esse bode, ele, vamos dizer o seguinte, né? Ele não fez expiação por si. Ele não tem um substituto, então ele vai assumir a culpa e também vai assumir, vamos dizer assim, né, a origem da maldade e vai receber a sentença de morte. Dentro desse aspecto, essa palavra iniquidade, ela vai aparecer num outro sentido. Nós olhamos em Sofonias, capítulo 3, o verso, só confirmando aqui o verso, quase que é o verso 12. Sofonias é um livro pequeno, tá? Vamos lá, antes de Zacarias, antes de Ageu, depois de Abacuque. Só tem 3 capítulos. É o verso 13. Sofonia 3:13. Os restantes de Israel, ou o remanescente de Israel, não cometerão iniquidade, não cometerão maldade. E isto se harmoniza perfeitamente 144. com 144 mil. O verso 12 também é interessante, pastor, leia aí. O verso 12, vamos trabalhar com ele na outra dimensão da expiação, Levítico 23. Ele está na outra dimensão de Levítico 23. Dentro desse aspecto, irmãos, quando nós encontramos lá Apocalipse capítulo 22, verso 11, continue o justo na prática da justiça. O que é justiça? Praticar a justiça. Praticar a lei de Deus. Obedecer a Deus. Na prática da justiça, ontem nós vimos que o bem. Ontem nós vimos essa palavra, o bem. Que as nossas iniquidades, elas afastam
as chuvas. E ontem nós vimos que afastam o bem. Então veja bem, na prática do bem, na prática da justiça, na prática do amor, que é a mesma coisa, na prática da obediência, os 144 mil, eles não cometerão injustiças. Não cometerão, vamos dizer assim, iniquidade. Se os pecados foram expiados e apagados e removida a penalidade sobre eles, então se eles cometerem algum tipo de iniquidade, aí estaria dando ao bode justificativa nas suas acusações. Então Deus prepara os seus filhos para que os seus filhos possam atravessar o tempo de angústia e mostrar que a lei de Deus é justa, santa e boa. Amém. E que as acusações do dragão são infundadas. Então esta é uma representação típica em relação àquilo que acontece com os 144 mil que avançam não cometendo iniquidade, não cometendo maldade. O que existe de errado no pecado? Uma palavrinha com 3 letras chamada a presença do mal, que é antagônico ao caráter de Deus, que é contra Deus. Em Deus só existe o bem. E aí houve um ser que no coração dele começou a maldade. E essa maldade, ela gera culpa para os seres humanos, mas entra uma obra de redenção, uma obra de expiação, uma obra de cancelar a dívida e uma obra de restauração ao ser humano. E os 144 mil, eles avançam e testemunham perante o universo de que Deus é justo. Por que perante o universo? Porque nesse cenário, os 144 mil é o campo de estudo do universo, mais do que nunca. É o último drama do conflito aqui antes da volta de Cristo. Em relação aos 154 mil, ainda eles vão aprender uma coisa. É interessante quando você vai para o último capítulo, o capítulo sobre o tempo de angústia no grande conflito, você vai ver ali algumas coisas interessantes. Vai ver que alguns vão sofrer menos do que os outros, porque alguns exerceram mais fé, aprenderam a confiar mais em Deus do que outros. Então não vão assim estar no mesmo nível de igualdade em termos de exercer fé em Deus, mas todos vão exercer fé e todos permanecerão fiéis a Deus. Uma outra coisa, nesta prova, e vai ser uma prova que ela vai atingir até o último ponto em que a natureza humana possa, vamos dizer assim, suportar. Isso nos remete à história dos 3 companheiros de Daniel. Quando nós olhamos Daniel capítulo 3, em que no verso 19 vai dizer para nós: então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto, contra Sadraque, Mesaque e Abdenego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se acostumava. Então, o tempo de angústia é o tempo em que a fornalha vai ser aquecida 7 vezes mais do que o normal. Esse é o tempo. E aí diz lá que eles vão ser jogados na fornalha de fogo ardente. E interessante que eles foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa.
E o relato bíblico continua dizendo que eles vão sair de lá e nem cheiro de fumaça há nos seus cabelos. E a única coisa que vai queimar é o que mesmo? As amarras. Por que essas amarras? Tá? Deixa-me ver se eu acho o texto aqui. Às vezes algumas coisas a gente dá um branco assim na memória, né? Tá. Então abra a palavra de Deus aí, 2 Samuel capítulo 3. Aqui sobre a morte de Abner, verso 33. E o rei, pranteando Abner, disse: teria de morrer Abner como se for um perverso? As tuas mãos não estavam atadas, nem os teus pés carregados de grilhões. Caíste como os que caem diante dos filhos da maldade. Então, morrer no sentido do Antigo Testamento, com mãos atadas, significa morrer como perverso. Por isso, Deus não permitirá que mesmo que os seus filhos passem numa fornalha aquecida 7 vezes mais, nenhum deles morra como perverso. E morra de maneira alguma. E a única coisa que vai ser queimada são as amarras. Amém. Isso significa que, tá? Que eles são exaltados diante de Deus. Ainda que o mundo os terá como perversos. Ainda que o mundo os terá como aqueles que estão trazendo as maiores dificuldades para o mundo. Mas, no entanto, Deus não permitirá que os seus filhos morram e morram de mãos atadas. Dentro desse aspecto, irmãos, o campo de prova que os filhos de Deus vão passar ainda. E que tipo de escória Deus permitirá que eles passem por ela. E aí nós encontramos expressões que vocês já conhecem, que nós vamos ter que ter uma fé que ela suporte o cansaço, a fome e a demora, que no caso é a espera. Nós temos dificuldades de esperar. Abraão, no caso Abrão, Deus fez uma promessa para ele de que ele seria o pai de uma numerosa nação. E aí passou 25 anos, ele não soube esperar o propósito de Deus. E aí ele vai lá e arruma um filho. E Deus vai dizer para ele, não é o filho da união entre você e Agar. É o filho da promessa. Dentro desse aspecto, aos 100 anos, quando ele estava fora da possibilidade, e principalmente a sua esposa, mais a sua esposa, que a palavra de Deus disse que já havia cessado o seu processo, já estava na menopausa, a palavra de Deus não usa essa expressão, mas deixa claro isso para nós. Da impossibilidade de Sara gerar um filho, foi que nasceu um filho. Então Deus ele trabalha com o ser humano para desenvolver a paciência do ser humano. E mesmo no tempo de angústia, ainda os 144 mil, vão aprender a esperar em Deus. Outra coisa. A fome em si nunca foi e nunca será pecado. Como? A fome. Nunca será pecado. Nunca será pecado. A fome em si nunca foi e nunca será pecado. Agora, o desejo ou a perversão do alimento, aí sim é o pecado.
E no caso do tempo de angústia, a questão não vai ser tanto a perversão pelo alimento. Não é o apetite pervertido. Isto a chuva temporã conseguiu o domínio próprio, restaurar o domínio próprio do ser humano. A serôdia veio cristalizar aquilo que a temporã fez na obra do domínio próprio, na reconquista do domínio de si. E agora é o seguinte, e a chuva serôdia capacita os filhos de Deus a atravessar o tempo de mais angústia. E quando nós olhamos então a questão do apetite no tempo de angústia, vai ser receber, a tentação vai ser receber o alimento das mãos erradas. Ceder para a imposição da besta, ter alguns momentos de vida, dias de vida, mas estaria saciando e matando o desejo do alimento. Essa é uma tentação. Voltamos a repetir, a tentação hoje nossa é perversão pelo apetite. No tempo de angústia, não vai ser essa tentação pela comer coisas erradas, mas comer o alimento proveniente de mãos erradas. Em vez de esperar em Deus, então diante da crise, diante das dificuldades, vamos dizer o seguinte, a história de Esaú é diferente. A história de Esaú é uma história de perversão do apetite, mas não é a história de que alguém que foi restaurado por Deus e que agora busca o alimento de forma errada. Ele buscou o alimento de forma errada, mas ele não estava realmente tão faminto assim. É mais a perversão do apetite e desprezando as bênçãos de Deus em relação a isso. Quando se fala dentro desse aspecto, irmãos, ainda um outro propósito que é mencionado para nós em relação ao tempo de angústia. Diz que vai ser o tempo para os filhos de Deus aprenderem a renunciar a Satanás. Então, é um tempo de ainda escórias que precisam ser consumidas na fornalha da aflição, e também é um tempo do povo de Deus se distanciar mais e mais daquele que é o tentador. E assim vai ser mostrado cada vez mais que todas as acusações do bode que está sendo levado ao deserto são infundadas. E assim que o povo de Deus recebe a glorificação, Satanás perde o poder de molestar os filhos de Deus com as suas insinuações. E aqui nós vamos terminar dizendo o seguinte: a chuva serôdia, ela prepara os filhos de Deus, ela abastece o povo de Deus para passar por esse campo de prova. Deus vai levar seres, homens e mulheres, fortalecidos com o poder do Espírito Santo, para que eles continuem praticando justiça, continuem na prática da obediência a Deus, não cometam iniquidades, não cometam maldades, porque tem alguém que está sendo sentenciado e dizendo que Deus está sendo injusto. E aí o universo inteiro está vendo que as acusações são infundadas. O campo de prova que os filhos de Deus são inseridos está dizendo para o universo que todas aquilo que o bode está proferindo não tem sentido de ser. E aí quando você vai no livro do Apocalipse, você sempre vai ver, e você pode ver isso parece que na segunda ou terceira praga, o anjo vai dizer: justo é o Senhor. Quando você vai em Apocalipse 15, você vai ver sobre a justiça do Senhor. Quando você vai para Apocalipse 19, você vai ver que justo é o Senhor. Seres que vão sempre dizer da justiça do Senhor. Ontem nós mencionamos um pouquinho ali no pôr do sol. E aí o que acontece, irmãos? E os 144 mil mostra para o universo inteiro que Deus é justo. E que o caminho em que é levado o bode é um caminho
Que justiça. Deus é justo em manifestar a sentença sobre o animal e Deus é justo em levar os seus para o céu. Que Deus nos ajude a ter essa visão. Ok? Onde Pode se-